as repúblicas como mantenedoras do patrimônio arquitetônico de Ouro Preto. Como os estudantes lidam com isso? O artista de Conceição do Mato Dentro fala sobre o fazer artístico no interior do estado. O Triângulo das Gerais traz estes e outros assuntos para você. Continue com a gente, voltamos em instantes. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Grilo, artesão de Conceição do Mato Dentro, mostra o seu trabalho e fala da arte de circular suas obras em diferentes espaços da sua cidade. Confira. Quando eu vim de BH, eu vim até com uma carga muito urbana, assim, de escola, né? De escola Guinhar, que eu fiz faculdade na Guinhar, até um certo ano também, não cheguei a formar. Mas eu lembro que até um amigo brincou comigo, assim, você vindo para o interior, você certamente juntará ao seu traço, ao seu estilo, alguma coisa do interior. E na época eu negava. Achava um pouco de exagero ou de viagem dele. Mas é impressionante como que, à medida que a gente vai convivendo no lugar, né, as cores, a cor da terra, essa coisa do interior, né, da cultura local mesmo. Inclusive tem obras com título de artesão, né, de homem do Mato Dentro. Então, Ciclo do Ouro, até a temática vai pegando. Então, acho que eu saí de uma temática mais urbana, mais sensual e às vezes até um pouco política, um pouco agressiva, assim, para uma coisa um pouco mais branda mesmo, do interior. O Ciclo do Ouro foi a primeira, ela foi inaugurada em 2001 e na época foi feita através de lei de incentivo. Foi até o primeiro ano da lei de incentivo, ela entrou na lei em 98 e com todo o processo de arrecadação, essa demora toda, ela foi inaugurada em 2001. E a princípio em cimento, porque não conseguiu se arrecadar o valor total para fazê-la em bronze. Depois de anos, no ano passado, agora em 2012, nós entramos com ela novamente na lei de incentivo e a Mascarenhas Barbosa Rosquay, que é uma firma terceirizada da Anglo aqui na cidade, patrocinou esse projeto. Aí nós conseguimos, através de uma parceria que a gente já tinha também em BH, com uma fundição, com trabalhos anteriores, fazer um trabalho de qualidade, assim, de fundição para essa peça. Homem do Mato Dentro surgiu de um concurso que eles fizeram para os 300 anos da cidade. E o tema do concurso era a agropecuária, a religiosidade e a mineração. E engraçado que isso foi antes da mineração mesmo chegar. Então, essa temática referia-se à mineração mesmo, da origem, quando chegou, né? Porque a cidade começou por causa da mineração, né? Por causa do ouro, né? Nos tempos idos. E eu fiz essa peça, que talvez também tenha sido a minha primeira peça estilizada, que eu sempre trabalhei num estilo mais figurativo, mais naturalista, e essa foi estilizada e tive a felicidade de vencer esse concurso. Aí nós fizemos essa obra em grande escala. Fundição é caro. Às vezes é uma proporção, assim, um trabalho em resina que tem uma certa durabilidade. Eu tenho usado muito a resina com pó de ferro,
que é o caso do Homem do Mato Dentro. É um material bastante resistente ao tempo, interessante, ele tem uma textura muito bonita. Ele fica numa proporção 3 vezes mais barato que o bronze, mais ou menos isso. A durabilidade é menor, né? Mas a experiência que eu tenho tido com essa resina, assim, no tempo, esse trabalho, O Homem do Mato Dentro, ele está desde 2006 e está assim, não tem uma trinca, não tem nada, sabe? Já sofreu alguma depredação, alguma pichação, alguma coisinha. Esse personagem, Homem do Mato Dentro, ele está muito por aí, né? Muito presente, mesmo na região, né? Mesmo na região do Cerro, Diamantina, essa figura que é religiosa e que trabalha com agropecuária e com mineração, né? Então ela está muito presente no dia a dia dessa região. E eu tenho parentes em roça, né? Tenho origens por aí, e eu acho que essa coisa Homem do Mato Dentro porque se chama Conceição do Mato Dentro por causa da Nossa Senhora, né, da padroeira. Mas homem, a palavra mato dentro, juntando com essa coisa da ecologia que está em voga ultimamente, eu acho que é uma palavra bonita, sonora, então pus esse título. Eu estava em um bar, assim, no balcão, e passou um casal e eles enlaçaram, assim, atrás de mim, e eu tinha muita mania de desenhar em guardanapos e coisas assim, aqueles improvisos, às vezes você escreve alguma coisa, faz uma anotação. E aí esse casal fez esse gesto, eu anotei, inclusive a princípio a mão dos dois era unida em cima, era só uma dança mesmo. Tive a ideia de por bem colocar, bater e vincular isso a uma coisa também de origem. Lógico que ali não é um gesto o gesto de batear, né, tradicional, mas faz uma homenagem aos negros pelo que eles representaram nesse início de tudo. Porque o movimento faz uma espiral assim bonito, todo mundo gosta daquilo. Ela é uma escultura que tem um movimento muito interessante. A matéria-prima inicial da escultura até não tem muita dificuldade, porque você parte primeiro de um desenho, né, de um esboço, depois esse esboço, essa peça ela é feita normalmente com 40 centímetros, que é até uma coisa usual assim, dos escultores antigos, até os renascentistas faziam isso. E a partir desse modelo você vai e faz a peça grande. Aí com ferragem, e você pode utilizar argila ou gesso. Dependendo da peça, se é uma coisa mais demorada, eu prefiro às vezes fazer em gesso, dá mais trabalho, mas você tem uma garantia melhor de manter aquela matriz, né? Sem danos, porque a argila tende a ceder e tal. Então, o gesso e a argila são relativamente baratos, uma coisa. O maior problema é quando você começa já no processo de forma, porque geralmente é terceirizado e aí que você vai ter junto com o cliente a escolha do material definitivo, que é ou resina com pó de ferro, né, que eu tenho usado, ou outras resinas com pó de bronze, e o próprio bronze. O bronze realmente é um pouco mais caro, então às vezes essa dificuldade de fechar, né, os negócios propostos em bronze realmente é mais difícil. Sobre o ciclo do ouro, que teve uma vez que eu estava restaurando esse trabalho, porque houve a de cimento ela foi muito agredida. Parece que no início, quando a obra é nova, existe uma certa rejeição. Ao mesmo tempo que houve muito apoio da comunidade, parece que tem uma certa rejeição também. Mas são dois casos engraçados. Eu estava na praça e eles tinham pintado a genitália dela. É uma peça nua, de nus, assim. E eu estava lá recuperando aquilo e para um ônibus.
do lado, assim, todo mundo olhando aquele gesto, assim, ficou uma coisa meio... Eu fiquei numa cara dura danada, porque, né, parecia um gesto um pouco obsceno. E teve uma outra muito engraçada, que chegou um senhor, foi um dia também que eu estava fazendo algum reparo nela, e tinha alguns amigos próximos, assim, e um senhor da roça, assim, chegou falando que estava passando muito mal, com uma palpitação no coração. E ele, nós falamos, o senhor quer que a gente leve o senhor ao hospital, o senhor quer alguma ajuda e tal? E ele encostou na escultura e falou assim, não precisa não, meu filho, esse santo aqui já me melhorou. E ele nem olhou para cima para ver o que era, na verdade. Não era santo nada, né? Os espaços que a gente utiliza, às vezes o salão da prefeitura, que agora está em reforma, já tem alguns anos, e a biblioteca, por exemplo, são espaços alternativos, assim, mas que não são adequados a uma exposição. As paredes, às vezes você coloca uma obra, um quadro, próximo a uma janela, e essa janela colonial ali, ela se destaca mais do que a obra em si, ou uma escultura fica um pouco perdida naquele cenário todo. O ideal de uma galeria é a limpeza mesmo, né, do ambiente para a obra ser mais valorizada possível. Tem a Casa de Cultura, né, que agora eles reabriram, mas também tem um pouco dessa precariedade, por causa da estrutura física mesmo do prédio. Tem uma outra na porta do INSS, que é um órgão que trata de seguro, de trabalho e tal, e ali também é a Rua do Artesanato, onde artesãos trabalham com couro, com sandália, com cangalhas, né? E eu sempre fui muito amigo deles, inclusive nós trabalhamos juntos numa outra situação antes de tudo isso. E fiz essa escultura que chama Artesão. Ela está lá na porta também em homenagem a esse tipo de trabalho. Na verdade, essa lá é uma figura estilizada também, suvelando uma sandália. Continue com a gente, o Triângulo das Gerais volta já já. Como os estudantes lidam com a preservação das casas coloniais tombadas como patrimônio histórico em Ouro Preto? Veja a seguir. Inicialmente, eu acho que todo mundo chega em Ouro Preto sem nenhum conhecimento mesmo de preservação. Porque você não lida muito, é só quem talvez já morou em alguma cidade histórica que tem esse conhecimento. Então, por exemplo, eu vim em Sete Lagoas, lá eu não tinha nenhum contato com questão de preservação de patrimônio, isso eu só vim a ter quando eu cheguei aqui em Ouro Preto. Então, realmente, quando você chega na cidade, você é cru nisso, você não sabe, você não tem conhecimento técnico, nem conhecimento mesmo de curiosidade sobre a questão de preservação do patrimônio. E muita gente, por mais que saiba, aprende, não vê a real importância dessa preservação. Então, muitas vezes, eu tenho que preservar porque o IFAM manda. Mas não acho que seja por isso. Eu acho que tem toda uma questão histórica por trás. E talvez se tivesse sei lá, algum curso, eu não sei qual seria a palavra ideal, mas seria uma coisa que todas as pessoas, quando chegassem aqui, aprendessem, tivessem real consciência de quão é importante a preservação do patrimônio. A universidade ela é proprietária de 60 casas em Ouro Preto, né, que abrigam repúblicas. Algumas delas, né, boa parte, na verdade, no centro histórico, no Conjunto Tombado. Essas casas, algumas a UFOP adquiriu, outras vieram para o patrimônio da UFOP em 1969, quando a universidade foi constituída, né?
ela foi construída juntando duas escolas centenárias, que é a Escola de Farmácia de 1839 e a Escola de Minas de 1876. Então o patrimônio dessas duas escolas se juntou, dando origem ao UFOP. E algumas dessas casas vieram então junto com essa fusão, né? Outras também foram doadas com a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Muitas casas foram entregues aos estudantes da Escola de Minas, da Escola de Farmácia, foram doadas. Algumas compradas pelos estudantes, que foram então ocupando esses imóveis para fins de residência. E com a UFOP, isso a partir de 69, a UFOP foi regularizando esses imóveis, né, incorporando ao seu patrimônio. A UFOP hoje está passando por um momento muito legal, muito bacana com os estudantes, com a relação com as repúblicas, e a gente está evoluindo muito nesse ponto de preservação. Até alguns anos atrás, a gente pode colocar até 2005, 2006, a universidade não tinha muito controle sobre essas casas. Elas tinham uma autonomia muito grande, a universidade não sabia nem quem morava, né? De que curso que era, quantos moravam, não tinha essas informações. A partir de 2005, a gente começou a construir estatutos, normas internas, cadastros, e a gente foi avançando na regulamentação dessas casas, e hoje a gente tem um arcabouço jurídico legal que funciona entre a universidade e os moradores. E um ponto fundamental na preservação dessas casas, que está lá nesse estatuto, é que qualquer alteração no imóvel que está em perímetro tombado deve ser primeiro comunicado à universidade. E a universidade aprova ou não o projeto e submete, a universidade submete ao IPHAN e à prefeitura, né, para ter os devidos alvarás de construção. Antes, né, da gente ter essa regulamentação, cada estudante procurava os seus caminhos, né, junto à prefeitura e ao IPHAN. Pulverizava, né, essa ação, e a universidade, enquanto proprietária, só tomava conhecimento de algum dano, de algum problema, quando ele já havia acontecido, né, geralmente através de intimações do Ministério Público ou da Justiça. Não tem uma ação específica com relação ao patrimônio, mas esse item ele está dentro de um programa maior que chama Sou Mais Juventude, é um programa de recepção dos jovens, né, que chegam à universidade, e ali engloba o trato que eles têm que ter de morar numa cidade pequena, morando muito próximo, questão de perturbação ao sossego, de segurança, e aí entra também a preservação dos imóveis, né, de quem mora em república. Quando eu cheguei eu não tive muito essa noção não, tipo de alguém realmente chegar e falar, mas no dia a dia da República, na convivência, acaba que nós temos alguns ex-alunos que alguns são historiadores, outros já trabalham nessa área do direito, então assim, acabam que eles mesmos acabam orientando a gente nesse sentido, do cuidado com a casa, com o patrimônio. E chegando aqui você não tem conhecimento técnico nenhum dessas questões de como que é uma fachada histórica aqui em Ouro Preto, quais são as cores que eu devo pintar, ninguém tem conhecimento disso. E a gente vai adquirindo isso quando você mora em república através das gerações. Mas mesmo assim, ainda falta muito ainda para aprender, aí deveria ser mais intenso essa educação. Não sei se é através talvez da prefeitura, ou através da universidade, fazer algum convênio e fazer cursos, eu não sei qual seria o jeito ideal, mas é uma coisa que ainda tem que melhorar. Toda obra deve ser comunicada, até uma simples pintura, trocar a cor da janela, isso tem que ser comunicado, tem que ser autorizado. Intervenções provisórias também devem ter autorização, esticar um plástico para uma formatura, né, uma lona, fazer ali um puxadinho, ainda que seja temporário, tudo tem que ter uma avaliação e um crivo técnico. Então, se o vizinho está fazendo uma intervenção que pode também atingir a República, os alunos comunicam à prefeitura universitária para que a prefeitura universitária vá lá verificar o que está acontecendo e se há algum risco ao imóvel da UFOP e ao conjunto, né? Eu tive duas experiências relativas a essa questão da preservação do patrimônio e tudo, bom, com repúblicas, que
Uma foi a situação de uma república que iniciou a fazer uma obra, assim, uma prévia autorização, e que estava colocando em risco a estrutura da casa, em que houve uma interferência do IFAM, juntamente com a universidade, para que embargasse essa obra e eles reconstruíssem da maneira como era. E uma outra situação foi a de uma república também, a Canaã, no caso, que foi que eles estavam com necessidade lá de reformar todo um assoalho e tudo, e eles conseguiram, junto com seus ex-alunos, arrecadar uma grana e tudo, que é uma obra cara. Um dos grandes problemas, às vezes, da preservação do patrimônio é realmente o valor da manutenção desse patrimônio, que às vezes costuma ser muito mais caro do que colocar algo novo, né? E eles conseguiram, junto com os alunos e também arrecadando dentro da República, verba para reformar todo esse assoalho novo, de acordo com como era antigamente. A universidade hoje também ela vem não só nesse processo de transformação das novas intervenções, nessa atuação com os novos moradores, mas a universidade também vem resolvendo alguns problemas mais antigos. Nós ainda temos com o Ministério Público Federal alguns termos de ajustamento de conduta assinados, alguns compromissos de restaurar alguns imóveis, de desfazer algumas intervenções consideradas irregulares, e a gente também vem atuando nesse sentido. Algumas obras, inclusive, que a gente identificou como irregulares, a universidade está adotando providências para restaurar e chamando os alunos a arcar com as despesas dessa intervenção irregular. Então, a universidade ela tem atuado na área educativa, com os que chegam, e também na área punitiva, coercitiva, daquelas obras que foram feitas sem a devida autorização. Então, são vários caminhos que a gente tem atuado na preservação. Quando tem que fazer alguma reforma, alguma coisa assim, a gente pede a autorização para a universidade submete ao IFAM para ver se está tudo dentro das normas direitinho. E acaba que muitas vezes a gente mesmo pega no pesado para reformar e tal. E algumas repúblicas até descobrem algumas coisas. Então tem certas casas que certas repúblicas que foi fazer uma reforma por causa que talvez estava cedendo a parede. Aí na hora que foi lá para fazer a reforma descobriu que aquilo ali era um pau a pique, que já estava muito gasto, então que não sustentaria o peso que a construção tem. Então, assim, tem muita casa que tenta preservar ao máximo. Então, tem casa que você vê que a pessoa emoldura, o pau a pique descoberto, emoldura uma pintura antiga. Então, tenta preservar assim. Muitas vezes não tem como. Muitas vezes, realmente, por mais que a gente tenha que preservar, tem que pensar também na estrutura da casa. A casa não aguenta certas estruturas. Então, tipo assim, o pau a pique não vai aguentar a estrutura da casa, ainda mais com o chão. A topografia de Ouro Preto também não ajuda muito. Então a casa cede o tempo todo. As repúblicas, elas atuam num sistema de autogestão. Então, assim, é uma sessão onerosa que acontece. A universidade cede o espaço para a gente, mas em contrapartida a gente é responsável pela manutenção do imóvel e tudo. Para conseguir, como são reformas caras e tudo, para conseguir arrecadar esse dinheiro, as repúblicas ou hospedam turistas em eventos como o Festival de Inverno, realizam o Carnaval, que são maneiras que elas conseguem arrecadar a verba para fazer esse tipo de manutenção. Também tem a ajuda dos ex-alunos, que são pessoas que passaram por aqui e formaram. Mas é dessa forma que a gente consegue fazer essa manutenção. Bom, aqui em casa a gente está reformando os forros e é dessa forma. Foi com o dinheiro que a gente conseguiu, hospedando alguns turistas, realizando o carnaval, que a gente consegue fazer esse tipo de manutenção. A maioria dos prédios da cidade, eles foram construídos no século XVIII. Então, o ganho histórico que tem na preservação desses imóveis, eu acho que é fundamental. Porque se não tivesse toda a questão de preservação patrimonial, a gente perderia um pouco da história brasileira mesmo. O Triângulo das Gerais fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre alguma matéria que foi exibida em nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br e até a próxima!
Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.